Olá, meus caros, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. É uma alegria estar novamente aqui no canal fazendo vídeo com vocês. Vocês devem ter percebido que eu fiquei aí mais ou menos uns 15 dias sem postar vídeos, vamos dizer assim, gravados na hora. Eu gravei assim vários vídeos, quase mais de uma semana de vídeos gravados, depois fiz reposts, né? Fui colocando vídeos antigos que eu já tinha gravado dentro do canal para que o conteúdo não parasse. Entretanto, eu acabei ficando alguns dias sem conseguir postar por conta de ter ficado doente. Para aqueles que não sabem, eu viajei para uma peregrinação durante 15 dias, guiei, 15 dias não, 12 dias mais um, mas foram 2 semanas no total, somando ida e volta, enfim. E nesse período eu deixei todo esse conteúdo já planejado e preparado para vocês. Aqueles que me acompanham lá no Instagram estavam vendo tudo que eu estava postando diariamente de cada um dos lugares. Mas se você não viu lá no Instagram, se você não viu os stories, eu vou trazer aqui muita coisa para vocês no canal sobre tudo aquilo que eu aprendi lá na França, mas também sobre aquilo que eu guiei o grupo lá. Aqueles que não sabem, eu fui o guia histórico, eu conduzi o grupo nos lugares importantíssimos para a história da França, a história do mundo, mas principalmente para a história da igreja, lugares santos, lugares que precisam ser conhecidos, que muitas vezes as pessoas têm talvez um mero conhecimento, mas não entendem a grandeza daqueles lugares. Então eu vou estar trazendo agora uma série de vídeos para vocês sobre todos os lugares importantes da França que nós precisamos conhecer, que nós precisamos aprender. E como que estes eventos eles são importantes, como aqueles lugares são importantes até mesmo para a história do Brasil, para a história da nossa nação, para a história do mundo inteiro. Então, eu fui seguir histórico por esses 15 dias e deixei planejadinho, certinho, os vídeos para ir sendo postados todos os dias. Porém, o que aconteceu? Quando eu retornei, eu acabei ficando com uma gripe muito forte. Fiquei de cama 2 dias, tive que tomar antibiótico, corticoide, enfim. E agora estou melhor, graças a Deus. Minha esposa acabou pegando também. Enfim, então foi uma coisa que saiu fora dos planos e eu acabei ficando sem postar alguns vídeos aqui durante alguns dias. Peço desculpas a vocês aí que estavam esperando conteúdo. E agora a gente volta com essa série de conteúdos, com essa série de informações e também análises, posicionamentos, opiniões. E o vídeo de hoje eu quero comentar sobre alguns casos que ocorreram nesses 15 dias, casos que chamaram a atenção de todas as pessoas. Eu quero dar um pouco da minha opinião sobre tudo isso. O primeiro caso é o caso de Hollywood, né? O caso que ganhou uma repercussão aí internacional sobre toda aquela nojeira, aquela destruição que o PD e outros membros de Hollywood faziam, todas os crimes, os abusos, é, toda aquela nojeira. E muitas pessoas estão falando sobre o que aconteceu, o caso do abuso do Justin Bieber, da morte do Michael Jackson, da morte dos rappers, enfim. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa que muitas vezes nós não prestamos atenção. Em uma das entrevistas que esse indivíduo deu, eu nem conhecia ele, fiquei conhecendo agora por conta da internet e tudo mais. É uma das entrevistas que esse PD falou. Ele disse o seguinte: olha só, ele disse que ele colocava ele como um promoter, né? Ele era um promotor. Nós decidimos o que as crianças vão ver, nós decidimos o que as crianças vão ouvir, nós decidimos o que as pessoas vão gostar. E isso me chamou muito a atenção. Por quê? Porque já há muito tempo a maioria dos filmes elas não tem mais uma bilheteria alta que dê a conta de pagar o filme e dar uma boa margem de lucro para todos aqueles que financiaram, né, o filme. Eu estou falando do filme aqui especificamente, porque ele não, ele está dentro da questão da música e tal, mas
isso é um reflexo de toda Hollywood, porque tem artistas, tem inúmeros atores, atrizes que participavam dessas maluquices que esse cara promovia. E isso é interessante, porque se um filme ele não se paga, se não tem uma bilheteria alta, por que tem aquele filme? Por que aquele filme existe? Ora, o que acontece? Muitos filmes, eles são produzidos, financiados para que você tenha uma alteração comportamental, para que você mude a sua opinião sobre as coisas, para controle social, controle de opinião, mudança comportamental, para política, para ideologia. O uso, né, do cinema como um critério para a ideologia começou lá com o nazismo, mas os Estados Unidos também fez isso, a Rússia também fazia isso. Um dia eu vou falar mais sobre isso, mas a maioria dos quadrinhos, né, dos HQs, como Capitão América, Homem de Ferro e outros super-heróis, eles foram criados num contexto para fazer com que os jovens, as crianças, elas dentro dos Estados Unidos, né, os meninos, eles valorizassem cada vez mais essa luta expansionista americana. E aquilo era propaganda política, né? O Capitão América é uma propaganda política sobre a Segunda Guerra. Foi o HQ que foi distribuído para todos os soldados da Segunda Guerra. Inclusive, qual é a arma do Capitão América? A arma do Capitão América é um escudo, porque os Estados Unidos não está indo atacar, os Estados Unidos está indo defender a nação. Enfim, então, filmes hoje eles são usados como propaganda. São usados como propaganda. E esses filmes, muitas vezes, nós acabamos assistindo, nós acabamos olhando, e isso vai poluindo o nosso imaginário. E os caras que promovem esses filmes, os caras que promovem as músicas de hoje, os caras que promovem o que, digamos assim, é a cultura pop, está ligado a crimes, está ligado a abusos, a coisas abomináveis. Ali, gente, foi falado sobre questões de sexualidade, mas vocês podem ter certeza absoluta que rituais satânicos também eram realizados nesses lugares. Não duvidem disso. As pessoas ficaram sabendo e eles liberaram para a mídia, só é liberado para a mídia aquilo que eles querem, porque acima desse PD há mais gente. O PD era um promoter, então ele quer dizer que ele trabalhava para alguém. Ele trabalhava para outras pessoas. Isso aqui não é teoria da conspiração. Hollywood, ela é dominada por uma elite. O George Soros domina a mídia internacional e você acha que esses caras que querem controle comportamental, que querem controle de natalidade, vocês acham que esses caras, eles não vão estar realizando esses atos abomináveis e tentando primeiro controlar os artistas? Por que há essa quantidade de artistas fazendo rituais satânicos em vários shows, fazendo rituais satânicos em vários lugares? Nós tivemos agora o caso de São Paulo recentemente, o caso da Madonna. Porque esses caras mandam que eles façam isso, que eles façam esses rituais. Não é apenas que a pessoa ela tem aquela cabeça. É porque provavelmente tem um vídeo lá da Madonna, do não sei quem, do fulano de tal, onde aquela pessoa ela tem que seguir e ela tem que ser obrigada a realizar os atos que esses caras estão mandando. Então nós precisamos agora, de uma vez por todas, parar de observar os filmes, de ficar ouvindo tais músicas como se nós fôssemos meros cordeiros. O caso do PD é um chamado de alerta para nós pararmos de perder tempo. Quantas vezes nós perdemos tempo olhando séries, olhando vídeos, olhando filmes, escutando músicas banais que nos afastam das coisas grandes, das coisas espirituais, do sumo bem, daquilo que transcendem. E eu digo primeiro isso para mim. Eu não estou querendo aqui ser uma espécie de juiz da moralidade, não. Eu estou dizendo uma coisa que eu refleti, uma reflexão minha. Meu Deus, às vezes a gente fica olhando séries e coisas aí e tu vê que o contexto onde tudo isso está inserido é um monte de porcaria. Claro, sim, existem coisas boas, existem bons filmes, isso é fato, não estou dizendo que tudo é ruim, mas eu quero chamar a atenção de vocês para que nós
possamos estar atentos às influências espirituais que todas essas coisas têm. Então, muitas vezes, eu já fiz aqui uma série, um vídeo sobre a série Vikings, por exemplo, ou outras séries como The Last Kingdom, enfim, séries que elas promovem uma ideologia política, um barbarismo, séries que fazem com que você olhe para a igreja sempre com uma visão errada e olhe para aqueles que são bárbaros, pagãos, como os heróis. Enfim, então depois você pode assistir esse vídeo que eu indico aqui. E a gente tem que ter esse cuidado. Cuidado por quê? Porque muita coisa aí é política. Muita coisa aí é política. Então, meus caros, eu quero que com esse vídeo apenas comentar este acontecimento que nós observamos, que nós, todos que estão na internet, todos ficaram sabendo disso. Se você não ficou sabendo disso, parabéns, parabéns, você é um cara que está realmente fora desse mundo de internet. Parabéns, Deus te abençoe. Eu também não queria ficar sabendo disso, mas a gente que trabalha com isso, a gente que está na internet, a gente acaba sabendo. E é uma reflexão minha isso, uma reflexão minha. Pararmos de perdermos tempo e cuidarmos com as influências, tá? Influências espirituais que essas coisas têm. Porque aquilo não era só caso de abuso. Podem ter certeza absoluta que outras coisas, muito mais macabras eram realizadas nessas festas, eram realizadas nesses lugares. Talvez não para todos, mas para um pequeno grupo que estava lá dentro. Tá? Talvez isso não vai ficar nas manchetes, porque quem participava disso também vai querer abafar. Talvez muitas dessas pessoas nem lembrem desses rituais, dessas coisas, porque achava que tudo era brinquedo, achava que tudo era bobícia, achava que isso tudo era bobagem, que não tinha nada a ver, né? Mas estava ali drogado, estava ali totalmente alterado, estava sendo gravado, estava sendo filmado, né? E acabava participando disso, sendo conivente com isso, tá? E todas as pessoas que participaram desses eventos também sabiam do que acontecia, talvez não sabiam exatamente do que acontecia, mas foram convidados porque tinham uma certa relação com essas pessoas. Então, meus caros, nós precisamos estar atentos, nós precisamos olhar para as coisas que acontecem com um olhar espiritual e cuidarmos para não recebermos estas más influências. Certo, gente? Enfim, esse vídeo é curto, esse vídeo aqui é mais um vídeo só para comentar aí a realidade das coisas que aconteceram nesses últimos dias. E nós nos encontramos na manhã com um vídeo especial sobre a história da França. Um abraço, Deus abençoe e eu espero por você no próximo vídeo.